irmãs mulheres agraciadas, que o Senhor Jesus Cristo seja com vocês, com toda a casa de vocês. E eu estou aqui hoje para falar como eu tenho passado esse período de quarentena, esse período que tá tão difícil para todo mundo, que nós nem imaginaríamos. Eu não sei você, mas eu não imaginava jamais passar por uma situação dessa, de não poder sair de casa para me proteger, proteger a minha casa, mesmo que a Bíblia fale dos indícios da volta do Senhor Jesus Cristo, e realmente tudo nos mostra que Jesus está bem pertinho, glória a Deus por isso. Mas eu não imaginava que seria dessa forma. E muitos têm sido os apuros, os apertos, as dificuldades com essa situação, não é mesmo? Olha, quero contar para vocês que a minha quarentena, ela começou lá em fevereiro. Eu sofri um acidente, caí da escada, quebrei 3 ossos, fraturei 3 ossos no meu pezinho, tive que passar por uma cirurgia, tive que colocar pinos no meu pezinho, e em meio a tudo isso eu tava me preparando para casar. Foi bem complicado, foram momentos difíceis, resolvendo tudo de dentro de casa, mas casei, para a glória de Deus. Agora, nesse período aí de isolamento, por conta do coronavírus, tem sido bem árduo, porque as crianças estão todas em casa, estão tendo videoaula, e esse negócio de assistir aula por vídeo cansa muito as crianças, elas não conseguem ficar o tempo todo ali, elas ficam estressadas, e assim, o tempo que elas têm para fazer dever de casa parece que também é insuficiente para ocupação, entende? E ficando trancadas em casa, isso gera, assim, muita ansiedade nas crianças. Então, é preciso, nesse momento, ter muita sabedoria, ocupar as crianças. O que eu tento fazer aqui em casa é sentar com elas e explicar a Bíblia, orar com elas. Aí tem hora que nós pegamos livrinhos que são de perguntas bíblicas, e a gente vai brincando ali e a gente vai se envolvendo. Também tem os momentos que eu tento conduzi-las a brincadeiras que saiam um pouco dos videogames, que saiam um pouco desses jogos eletrônicos. Faço de tudo, tento de tudo. Olha, pego o brinquedo tal, joguinho de tabuleiro. E assim estamos conduzindo. Só que nem tudo é festa, não é mesmo? É uma situação que, por nós não podermos sair de casa, nós ficamos muito cansadas, ficamos muito estressadas. E eu não sei com vocês, mas aqui é o seguinte: a gente faz o café da manhã, aí termina de arrumar, tira a mesa do café, termina de arrumar, vai preparar almoço já. Aí almoça, termina o almoço, daqui a pouco já é hora do lanche. E assim vai o dia inteiro nessas ocupações. Parece que a gente não tem, assim, um segundinho de descanso. E isso acaba deixando a gente estressada. Claro que é muito gostoso o convívio com a família, mas essa situação de não sair de casa, com fazer uma coisa atrás da outra, para poder servir e cuidar da nossa família, acaba sendo muito difícil. Às vezes eu acho que o meu semblante fica até entristecido, por conta de toda essa situação complicada. Some-se a isso que eu passei grande parte desse período de isolamento com meu pezinho ainda imobilizado por conta da fratura. Então, assim, foram momentos bem complicados. Hoje já o meu pezinho já tá liberado, mas ainda dói um pouco e isso dificulta as tarefas aqui. E você perguntou o que você tem feito para passar por tudo isso? Olha, tenho buscado no Senhor orientação
e tenho buscado na sua palavra. E a palavra do Senhor nos fala aqui em Filipenses 4, 12 e 13. Eu quero ler para vocês. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu pego essa palavra aqui e falo, Senhor, a tua palavra me diz que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então eu posso passar por esse momento, eu posso servir ao meu esposo, eu posso servir aos meus filhos, eu posso coordenar a minha casa com a força do Senhor. E eu preciso que o Senhor me dê essa força. E eu estava me lembrando que pode até ser difícil passar todo esse momento trancado, guardado dentro de casa, mas eu louvo a Deus porque Ele tem me dado uma família. E eu quero te lembrar de agradecer ao Senhor pela família que Ele tem te dado, pelo esposo que Ele tem te dado, pelos filhos que Ele tem te dado. Sabe por quê? Porque muito pior seria não tê-los. Muito pior seria passar esse período de quarentena sem ter uma família. Passar sozinho, passar trancado dentro de casa e sozinho, sem ter com quem conversar, sem ter com quem compartilhar as ansiedades, as aflições. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite a passar por esse momento, rendendo glórias, rendendo graças a Ele, pela família que Ele tem te dado. Sente-se com a sua família, cante louvores com as crianças, com a família inteira reunida. Faça um breve culto todos os dias que você conseguir. Tente priorizar a palavra do Senhor, você vai ver que a paz vai reinar na sua casa e que em breve a sua casa e todas as casas, a minha casa, todos nós estaremos celebrando ao Senhor pelo triunfo de estarmos bem. Ao final de tudo isso, estaremos todos bem, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua casa. A paz do Senhor, meus irmãos, sou a missionária Jaqueline e vim trazer a palavra para mulheres agraciadas. A palavra de hoje está em 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós temos que estar com os nossos olhos focados naquilo que é eterno, porque tudo que está aqui é passageiro. Tudo que estamos vivendo hoje é passageiro. Esses momentos de tribulação, de tempestade, irmãos, isso tudo vai passar. Amém? O Senhor Jesus tem essa palavra maravilhosa, no qual foi escrito por Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. E os nossos olhos não têm que estar atentos àquilo que a gente está vendo, mas sim àquilo que nós não vemos, como diz a palavra. Ah, Santo Espírito, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então vamos ficar atentos às coisas que está por vir, vamos ficar atentos às coisas do alto. Tudo isso que está diante dos nossos olhos são temporais, isso tudo é passageiro. Qual foi o momento da sua vida em que você achava que não teria jeito? Algum momento em que você achou que não daria conta, que ali era o seu fim,
E, de repente, o Senhor veio e resolveu aquele problema. E hoje, quando você olha para trás, você vê, passou. Tudo foi resolvido. Quantas vezes a tribulação, a ansiedade, o medo nos trouxe esse desespero de acharmos que não íamos dar conta. E demos. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, o Senhor é bom e Ele cuida do nosso futuro. Eu sei o que os noticiários têm falado, eu sei o que nós temos visto nas redes sociais, mas a gente tem que ficar com os nossos olhos voltados para o céu. Temos que sustentar a nossa certeza no Senhor, que nos dá a vitória. Mantenha os seus olhos fixados no alto. Olha para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. As coisas terrenas passam. E eu sei que essa tribulação, ela logo, logo vai passar. O momento é problemático, o momento é de ansiedade, o momento em que estamos vivendo. Quantos estão passando por momentos difíceis? Perdas de empregos, perdas até de um ente querido, mas sabemos que tudo isso passa. O Senhor nos traz o Espírito Santo Consolador, o Senhor nos traz o Espírito de paz, e esse Espírito habita em nós. O Senhor é a nossa solução e Ele está conosco todo o tempo, todo o tempo. A palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Então não fique preocupada, não fique atribulada, porque esse leve momento de tribulação que estamos passando vai nos produzir cada vez mais, abundantemente mais, um eterno peso de glória. Olha que maravilha! E a Bíblia é clara, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem é que são eternas. Vamos guardar essa palavra no nosso coração, porque as coisas do Senhor são eternas. O Senhor tem coisas boas e a palavra do Senhor nos garante a vitória. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Vamos nos se apegar a ela, vamos nos agarrar a ela e veremos que logo, logo, essa tempestade, esse momento de tribulação que temos passado, acabou. Vai passar. Assim como já passamos por muitas coisas e hoje estamos aqui, firmes na presença do Senhor. Creia você também. Creia que logo, logo tudo vai passar. Creia que o Senhor tem o melhor para nos dar. E eu creio, eu tenho certeza que não há nada impossível ao nosso Deus, não tem nada. A palavra dele diz que se ele quiser, basta uma palavra dele e tudo isso se desfaz. Basta uma palavra e o Senhor traz a paz. Amém? Receba essa paz. Receba a paz do Espírito Santo de Deus na sua vida. E fica com os teus olhos focados no alto, no alvo, que é Jesus. Amém? A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu estou aqui para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. E eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e o versículo 13, 14 e 15, que diz assim: E eis que no mesmo dia
iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Este texto está inserido numa história conhecida por muitos de nós, que fala a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus acabara de ressuscitar e agora ele me aparece para 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E a gente observa neste texto que aqueles discípulos estavam contristados, estavam tristes porque passara já 3 dias e nenhuma notícia de que Jesus havia ressuscitado. E é neste texto a gente aprende basicamente 5 lições para as nossas vidas. A primeira lição que a gente aprende está inserido no versículo 16. É que a ansiedade gera incredulidade. No versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Imagina você, alguém que andou com Jesus, que compartilhou dos milagres de Jesus, agora triste porque não tinha notícias da ressurreição. E eles estavam ansiosos, querendo saber de alguma coisa. Quando nós estamos ansiosos, nós somos tomados pela falta de fé. Eu quero dizer para você nesta noite, lance a tua ansiedade sobre o Senhor. É o que diz a Bíblia. Pedro nos fala em sua carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fique ansioso, não. As coisas vão acontecer na tua vida gradativamente, misteriosamente. Deus vai se apresentar de uma maneira espetacular e vai pôr no lugar tudo que está fora do lugar. Aqueles discípulos estavam ansiosos e a ansiedade gerou incredulidade. Mas aí a gente aprende que é impossível a gente enxergar o agir de Deus quando nós estamos ansiosos. Por isso, deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus fazer o que lhe apraz. A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que Jesus sempre vai se preocupar com a área emocional dos seus discípulos. No versículo 17 diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Ei, eu vejo que a pergunta de Jesus para aqueles discípulos, por que estáis tristes? Era porque Jesus estava realmente preocupado com a área emocional deles. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo com eles. A ansiedade gerou incredulidade e a incredulidade estava gerando tristeza. E aí Jesus se preocupa. Você pensa que Jesus não vai se preocupar com a tua área emocional? Quando você está envolvido com sentimentos de tristezas, de ansiedade, de desânimo, Jesus se preocupa sim. E ele se apresenta na hora certa para dizer para você: eu estou contigo. Eu me apresento diante de você para resolver
Eu estou aqui para alegrar o teu coração. Eu estou aqui para tornar o impossível possível. Jesus, ele estava se preocupando com a área emocional daqueles discípulos. E a terceira coisa que a gente aprende é que ninguém consegue desfrutar das bênçãos do presente se ficar olhando para as intempéries do passado. No versículo 18 diz: e respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Sabe o que os discípulos estavam fazendo? Caminhando para a frente, olhando para trás. Eles estavam indo para Emaús, porém olhando para Jerusalém, onde tudo havia acontecido. Ninguém consegue desfrutar das bênçãos do presente olhando para o passado. Eles estavam com a bênção do lado deles. Estavam com Jesus do lado deles. E estavam olhando para trás. Ninguém consegue dirigir com segurança olhando para o retrovisor o tempo todo. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Neste dia, seja lá qual for a hora que você vai ver e ouvir este vídeo, Jesus está falando para você: olhe para frente, para de olhar para trás, porque eu sou Deus de presente, de futuro. O que passou, passou. O apóstolo Paulo disse uma certa vez: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossiga, prossiga. Jesus já está lá no teu futuro. Jesus já está lá no futuro. Jesus já está lá no amanhã, esperando por você. E Ele está aqui também hoje, te acalentando, te abraçando, te dizendo: calma, calma, porque tudo vai passar. Calma, não fique olhando para trás, não. Olhe para o teu presente e olhe para aquele que está presente contigo. A quarta lição que a gente aprende é que Jesus quer saber das tuas últimas notícias. No versículo 19, Jesus diz assim: e ele lhes perguntou: quais? Quais? Ou seja, eles estavam perguntando para Jesus: Jesus, tu é o único que não sabe de tudo. Ou seja, eles não disseram Jesus, é claro, porque eles não sabiam que era Jesus ainda. Mas ele perguntou para aquele homem que eles não sabiam quem era: ei, só tu que não sabe do que está acontecendo, de tudo que aconteceu, das coisas que vem acontecendo ultimamente? Aí Jesus pergunta: quais? Quais? Jesus nunca pergunta porque não sabe. Jesus sempre sabe de tudo. Mas ele pergunta porque ele quer nos confrontar com as nossas respostas. Nós é que não sabemos de nada. Jesus sempre sabe de tudo. E Jesus quer saber da tua boca quais são as tuas últimas notícias. Hoje a gente abre um repórter, a gente liga a televisão e só temos mais notícias. Mas Jesus está vindo com uma fresquinha, assim como ele chegou para aqueles 2 discípulos e disse: quais são as notícias que vocês querem me contar? E quando aqueles discípulos relatam tudo o que aconteceu, relatam para Jesus o que estava acontecendo, sem saber que era Jesus, Jesus começa a dizer para eles, a contar-lhe das Escrituras, a explicar-lhes as Escrituras e para dizer para eles que ele era a nova notícia. Aleluia, aleluia. Quem sabe você está com a notícia de sexta-feira, da notícia da crucificação. Mas Jesus está se apresentando para você e dizendo: eu tenho uma nova notícia. Eu ressurgi, eu estou vivo e eu quero te abençoar. A quinta coisa que a gente aprende última é que quando abrimos nossos olhos,
Nós somos impactados por saber que mesmo nas nossas fraquezas, Jesus está sempre presente. E o versículo 31 diz assim: abriram-se-lhe então os olhos. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Ei, quando nós abrimos os nossos olhos para ver, abrimos os nossos olhos espirituais, nós podemos ficar impactados em saber que Deus sempre está presente mesmo nas nossas fraquezas. Aqueles discípulos estavam desanimados, tristes e abatidos, mas Jesus se apresenta a eles e eles, quando descobriram que era Jesus, eles ficaram impactados. E a Bíblia diz no versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Oh, glória a Deus! Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Eu estou contigo e vou te impactar. Com todas as más notícias que você tem recebido, eu venho com uma nova notícia, diz o Senhor. E esta notícia é notícia de vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental. Eu estou aqui para te dar vitória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe muitíssimo. Glória a Deus.